Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui de volta, é uma alegria poder estar em sua casa, compartilhando com vocês durante mais um domingo. Já deixamos outros tantos para trás, agora já estamos hoje no segundo domingo do mês de maio, já trabalhando com a igreja à distância, nos nossos cultos online. Eu quero, queridos, fazer algumas comunicações rápidas a vocês e depois daremos seguimento então no nosso culto e na nossa adoração. Meus irmãos, eu preciso me comunicar com vocês. Aqui na igreja eu me comunico aqui no santuário eu me comunico com vocês através do púlpito, nos momentos de abertura dos nossos cultos. Mas como nós estamos distantes uns dos outros, eu preciso ter um veículo através do qual eu possa me comunicar com vocês. E eu criei um grupo de transmissão e durante alguns dias eu falei com vocês sobre ele. Ninguém sabia que era um grupo, porque você recebia cada um a sua mensagem e me respondia no meu privado também. Este grupo que eu fiz, este grupo novo, que depois recebeu o nome de Atividade CIB, foi até por sugestão de uma irmã da nossa igreja, ele tem esse objetivo: fazer chegar a você as minhas comunicações como seu pastor. Nenhum componente do grupo pode falar entre si, pode colocar mensagens neste grupo, somente eu posso falar nele, exatamente para levar a você pedidos de oração, algum vídeo que possa servir para que a gente possa ter um novo ânimo, tendo uma resposta agradável de coisas boas, em meio a todo esse tempo que nós estamos distantes uns dos outros. Alguns irmãos no início até não entenderam, e aí eu expliquei a alguns que aquele grupo era tão somente para este fim. Entendi que alguns haviam até solicitado saírem do grupo, em virtude de outra pessoa da família também estar no mesmo. Então não há problema algum. Então esse grupo é para este fim, é para que eu possa me comunicar com os irmãos. Nós estamos distantes e para que eu não tenha que falar separadamente, um a um, através desse grupo eu consigo alcançar a todas as pessoas que eu tenho os seus contatos comigo. Alguns eu tentei achar e não consegui, mas grande parte dos membros de nossa igreja a gente está alcançando através deste grupo de comunicações chamado Atividade CIB. Então essa é a primeira comunicação para informar você que se você estiver recebendo essa notícia minha, você já sabe que ela é relativa a este grupo. Quero continuar agradecendo a Deus e desafiando a você, meu irmão, a você, minha irmã, a participar conosco do culto de oração às terças-feiras às 5h30 da manhã. Queridos, que alegria a gente sentir a presença de vocês no momento em que cada um recebe os motivos de oração pelos quais nós vamos estar intercedendo, o texto bíblico e as explicações que a gente tem trazido também, e a gente poder ver irmãos um a um se apresentando e dizer assim: estou aqui, pastor, levantando a mãozinha, dizendo assim: já estou pronto para a oração. Isso tem alegrado por demais o meu coração, e eu fico imaginando a alegria do nosso Deus em saber que nós estamos, além de todos os dias, de todos os motivos que temos tido para orar, as campanhas de oração que a gente tem recebido, de Junta de Missões Mundiais, Junta de Missões Nacionais, agora com os 31 dias de oração pela família, mas você ainda poder acordar cedo, no dia de terça-feira, para orar com a gente. Se você ainda não fez isso, ainda não participou, experimente um dia. Ah, pastor, mas eu tenho dificuldade para acordar às 5h30 da manhã. Não tem problema, nós estamos deixando as informações sobre a nossa reunião de oração. Pegue aqueles motivos, olhe durante o dia, você vai abençoar vidas, você vai ter também a sua vida abençoada. Quero lembrar os irmãos mais uma vez sobre o funcionamento de nossa equipe administrativa. A secretaria da igreja continua no mesmo jeito que vinha até então, trabalhando de segunda a sexta-feira na parte da manhã, conduzindo os trabalhos aqui da igreja. Algumas pessoas têm me perguntado: pastor, como nós vamos fazer, quando é que nós vamos voltar ao culto presencial?
Meus irmãos, parece que cada dia que passa a gente tem tido notícias em que somos levados a crer que precisamos ainda esperar um pouco. E eu sei que você está com saudade, como eu estou com saudade também. Mas, irmãos, eu temo muito pela nossa integridade física, temo muito pela minha saúde, pela sua saúde, e eu quero muito que a gente possa ter muitos e muitos anos juntos ainda, que a gente possa se alegrar na presença do Senhor. Então nós vamos esperar, e Deus está fazendo a obra, e por certo nós vamos voltar em tempos de segurança, para que a gente possa adorar o nosso Deus, a gente possa festejar junto com vocês. Lembro ainda a questão, eu até falei para vocês, mas lembrar sobre a doação de alimentos. Várias famílias nós já atendemos, e se for possível, continue abençoando. Você só vai ser retribuído com bênçãos muito maiores ainda por Deus. Então este é o nosso pedido. Queridos, nós vamos dar abertura no nosso culto. Esse é o dia que o Senhor fez, este é o domingo. Nós não estamos presentes no santuário, mas nós estamos fazendo da nossa casa um lugar de adoração. A Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele estaria ali no meio deles, e com certeza o Senhor estará aí na sua casa. O Senhor vai ouvir a oração que se fizer aí neste lugar. Ele vai ouvir as adorações, Ele vai ouvir os louvores que você vai cantar, Ele vai ver a sua participação, Ele vai conduzir a sua caminhada, e nós queremos ter a sua participação conosco. Mas olha só, hoje é segundo domingo do mês de maio. Que diferença faz, né, irmãs? A gente não ter tido a oportunidade de hoje pela manhã, num culto público, numa grande festa, ver os nossos filhos se alegrando, querendo homenagear você, mãe. Mas nós não esquecemos de vocês. Pode até não ser como das outras vezes, mas eis que tudo se fez novo. E eu quero desafiar você, ao final deste culto, após a mensagem, você esperar um pouquinho, que há algo especial que a nossa igreja, que a nossa equipe preparou para você. E aí você vai poder então participar, vai ser a nossa homenagem a você, mamãe, no dia de hoje. Certamente teremos outras oportunidades para abraçar vocês, para dizer o quanto vocês são importantes na nossa vida. Nós trabalhamos, irmãos, desde o finalzinho do mês de abril até agora, no dia 4 de maio, quando nós pedimos que nos mandassem as informações para esta homenagem. Se por acaso houver, ou melhor, não houver a participação sua, foi algum problema na comunicação que nós podemos ter tido, mas sintam-se todas as mães homenageadas naquele momento, tá ok? Que Deus te abençoe. Filhos, vocês que estão perto, abracem suas mães. Vocês que podem abraçar, abracem suas mães. Dediquem a elas todo o carinho de vocês, agradeçam a Deus pela vida delas. Eu quero orar pelas mães neste momento de abertura do nosso culto de adoração ao nosso Deus. Você está perto da sua mamãe aí? Fique bem pertinho dela, dê um abraço na sua mamãe, e nós vamos orar, vamos falar com Deus sobre essa vida. Pai, nós queremos, Senhor, te dizer da nossa grande alegria, Deus, do nosso contentamento, em mesmo, Senhor, em meio ao isolamento social, em mesmo, Senhor, nessas condições em que nós estamos, poder celebrar a Ti a nossa adoração, poder te dizer, Senhor, da nossa singela gratidão a Ti, Senhor, pelas mães que temos em nossa igreja, por aquelas, Senhor, a quem Tu destes a alegria da geração de filhos, Senhor, em seu ventre, ó Pai. Obrigado por cada filho, Senhor, obrigado por cada lar, obrigado por cada família, Pai.
que Tu possas, Senhor, visitar cada mamãe neste momento, cada uma, Senhor, em sua situação pessoal, em seus problemas, ó Deus, em suas lutas, mas acima de tudo, Senhor, em suas alegrias, que Tu possas, Senhor, estar sustentando-as com vida, com saúde, com paz em seus lares, ó Pai. Obrigado por aquilo que elas representam na vida da nossa igreja. São mães que têm, Senhor, trabalhado, objetivando, Senhor, servir a Ti com aquilo que elas são e com aquilo que elas têm. Obrigado, Deus, porque mesmo neste dia onde estamos distantes uns dos outros, em que nós estamos distantes uns dos outros, nós podemos, Senhor, Te dizer muito obrigado por elas. Recebe, pois, Senhor, a nossa gratidão. Nós oramos, Senhor, abençoando cada uma das mamães de nossa igreja e todas as demais mamães que estão participando conosco deste culto de adoração a Ti. E pedimos-te, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa guardá-las, Senhor, e que Jesus Cristo, Senhor, o nosso Salvador, possa ser presente, Senhor, em nossa oração, pois nós oramos em nome dEle, hoje e por todo sempre. Amém, Senhor. Amém e amém. Nós vamos louvar o Senhor. Quero convidar você a fazer isso conosco. E o hino que nós cantamos no início, ele se encontra em Apocalipse 4, verso 11, e diz assim: digno és, Senhor nosso Deus, de receber a glória e a honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas, e por Tua vontade existiram e foram criadas. Amém? Vamos louvar ao nosso Deus. Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Poderoso que era e é.
Vamos ler mais uma vez a palavra do Senhor? Salmo 18, verso 2, e depois capítulo 28, verso 7. E diz assim: O Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com meu cântico lhe darei graças. Vamos cantar esse próximo cântico que diz exatamente isso: eu me alegro em ti. Podemos nos alegrar porque sabemos que o Senhor é o nosso refúgio e o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Vamos louvar o Senhor.
Depois de cantarmos tão bela canção, que diz: eu me alegro em ti, do Senhor direi, tu és meu Deus, meu refúgio, meu libertador, meu amigo, torre forte. É a esse Deus que nós vamos recorrer agora em nossa oração. Eu quero fazer menção de alguns pedidos, de algum agradecimento, para que depois a gente possa então orar depois. Eu quero começar agradecendo a Deus. Irmãos, Deus responde às orações, Ele atende às nossas orações, e o povo de Deus tem orado diariamente por aquelas pessoas que estão atravessando por lutas, com o problema das enfermidades. Talvez você já tenha recebido, mesmo que por mim, através do grupo, a notícia da alta hospitalar do pastor Sócrates, que hoje já está em casa com a sua família, junto a ele também um irmão e amigo meu lá do Rio de Janeiro, Paulo Albuquerque, que também teve alta no mesmo dia. Ao irmão também da irmã Isabel, membro da nossa igreja, que também teve alta em São Paulo, também no mesmo dia que estes. Então Deus tem atendido as orações. Queremos ainda orar, esses são os agradecimentos por problemas de saúde, mas queremos continuar orando por alguns cujos nomes já temos até mesmo falado sobre eles. O Paulo Eduardo, filho da Cátia e do Paulo, que vai estar passando por uma cirurgia nesta semana. Também Paulo César, irmão do irmão Antônio Sérgio, ele vai estar passando por uma cirurgia na cidade lá em São Paulo, que esteja orando também por ele. Orar também em favor da continuação do tratamento pós-cirúrgico da Juliana Maciel, filha de um casal, ela já foi, e os seus pais também membros aqui da nossa igreja. Mas precisamos, irmãos, continuar orando pelo pastor Newton, sua esposa e sua filha. Pastor Newton, ele é o executivo da Convenção Batista Carioca, também está passando pelas lutas lá no Rio de Janeiro com o Covid-19. E nos lembrarmos também de continuar orando pelo Genésio Zanata, pai do Zanata, esposo da irmã Sidneia. Mas eu quero, irmãos, também agora fazer registro dos aniversariantes, para que possamos orar a Deus por eles, agradecendo por suas vidas e dando a oportunidade aos irmãos de se lembrarem aí nesse tempo que estão em casa, para que vocês anotem e os felicitem nessas datas tão importantes na vida de cada um de nós. Começo por hoje, dia 10. Hoje Leonardo e Francelle completam mais um ano de vida conjugal. Parabéns aos queridos irmãos. Hilbert Anjos Luciano, aniversariante mirim da nossa igreja. E também hoje ainda aniversário de Tainara Abadi dos Santos. Dia 11, segunda-feira, Arthur Barros Figueiredo, Irene Maria de Medeiros Martins e Vera França Caetano. Dia 12, Patrick da Silva, aniversariante mirim, e André Montgomery Monteiro. Dia 13, Laila Araújo Paiva, aniversariante mirim, e Neuda Silva Oliveira, Neuzeli Marques Paraíba. Dia 14, Fernando e Sidneia, aniversário de casamento e aniversário de nascimento da irmã Dália Smith Winter. Dia 15, a Mauri e Kátia completam mais um ano de casados, e a irmã Ana Maria e seu esposo Regis também completam o aniversário de casamento. No dia 15 temos ainda aniversário do irmão Denival Rosa da Silva e o irmão Hélio Albano. E por último, dia 16, sábado, irmão Lorival César Cavareto. São esses os aniversariantes, aqueles que receberão os nossos parabéns e que receberão também as nossas orações. Certamente, irmãos, muitos outros pedidos vocês gostariam de apresentar no altar do Senhor, e eu posso aqui lembrar os momentos, as nossas orações, em que você sai do seu lugar e vem até aqui à frente para apresentar sua vida, para apresentar alguém. Eu não posso ver vocês aqui, porque vocês aqui não estão, mas eu posso imaginar você na sua casa também, apresentando sua vida, seus pedidos, suas lutas, as enfermidades, as notícias ruins que a gente tem recebido, de pessoas que a gente ama, de familiares nossos que estão distantes de nós. Eu gostaria de convidar você nesse instante
a curvar a sua cabeça. Se você quiser se ajoelhar onde você está aí na sua casa, se quiser ficar sentado, se quiser ficar em pé, não importa. O importa é que você possa unir a sua oração, a minha oração, e nós possamos apresentar as nossas vidas diante do altar do nosso Deus. Vamos orar. Deus, Tu és perfeito, Senhor, em tudo aquilo que Tu fazes. Teus planos, Senhor, são perfeitos. A Tua maneira, Senhor, de agir sobre nós é digna, Senhor, do nosso louvor, da nossa adoração, Pai. Senhor, obrigado por vidas que estão sendo salvas da morte, ó Deus. Vidas que estão tendo, Senhor, a saúde resgatada, ó Deus, depois de um período desta enfermidade, ó Deus, que tem ceifado tantas vidas, ó Deus, no mundo, papai. Obrigado, Pai, porque Tu tens respondido às nossas orações. Algumas delas, Senhor, Tu tens trazido de volta à vida aqueles a quem amamos tanto, amigos, irmãos, familiares. Outros, Senhor, Tu tens recolhido para Ti, Senhor. E nem por isso, Senhor, Tu deixas de ter o Teu poder, Tu deixas, Senhor, de manifestá-lo sobre cada um de nós. Queremos, Pai, em nome de Jesus, pedir a Ti que Tu continues, ó Deus, agindo de forma tal, Senhor, que outras tantas vidas possam ser, Senhor, libertas desta enfermidade. Papai, Te peço, Senhor, por todos aqueles que estão trabalhando, Senhor, agora, ó Deus, estão nos hospitais, cuidando de vidas, ó Deus, tentando, ó Deus, protelar a vida física, Senhor, melhorando, ó Deus, a situação dos pacientes. Pai, cuida dos médicos, nas suas incertezas, nos seus cansaços, nos seus problemas emocionais, ó Pai, com eles, toda a equipe de enfermagem, equipe técnica, equipe, Senhor, que trabalha, ó Deus, na área de asseio nos hospitais, os profissionais que trabalham, Senhor, nas ambulâncias, militares, civis, Senhor, que tem feito a segurança, Senhor, nas nossas cidades, Pai. Os trabalhadores que estão, Senhor, segurando as cordas para que nós possamos, Senhor, ter em nossa casa o nosso alimento, Senhor, para que possamos ser atendidos em nossas necessidades. Quantos são os chefes de família, Pai? Deus, Te pedimos também por aqueles, Pai, que em função de tudo isso que tem acontecido, Senhor, tem perdido seus empregos, suas fontes de renda, empresários, Senhor, que estão tendo que fechar as portas de suas casas, por conta disso, Senhor, tem deixado famílias também, Senhor, em desemprego. Tenha misericórdia, Pai, ajuda, Senhor, aqueles que estão, ó Deus, trabalhando incansavelmente nas pesquisas, tentando descobrir, Senhor, um antídoto, Senhor, para esta enfermidade, uma vacina, algum medicamento que possa, Senhor, fazer um combate mais efetivo, Pai. Ó Deus, dá inteligência a esses homens e mulheres, a quem, Senhor, Tu mesmo capacitaste para a área da medicina, da farmácia, da biologia, dos estudos, Senhor, de um modo geral, Papai. Permita, Senhor, que os nossos olhos vejam o mais breve possível, Senhor, esta pandemia passar, ó Deus, e a gente poder voltar, Senhor, à nossa vida normal, a gente poder se reunir como igreja, Senhor, no santuário, no lugar onde foi consagrado para o Teu louvor, para a Tua adoração. Deus, nos ajuda, Senhor, abençoa nossas igrejas, abençoa o nosso povo, abençoa, Senhor, os pastores, para que nós possamos, Senhor, estar na brecha, ó Deus, segurando as cordas, orando para que os membros de nossas igrejas, Senhor, possam ser cuidados por Ti, Senhor. Deus, queremos agora, Senhor, colocar diante do Teu altar cada aniversariante, queremos colocar diante do Teu altar, Senhor, as famílias que estão completando mais um ano de vida conjugal. Fortalece, Senhor, a vida de cada um destes Teus servos, Papai. Cuida, Senhor, de nós. Cuida, Senhor, dos líderes políticos do nosso país, dos nossos estados, dos nossos municípios, Senhor. Não permita que haja, Senhor, nada
que venha, Senhor, a tirar a paz, mesmo em meio a tantas inquietações, ó Deus, que temos visto, que temos ouvido, ó Pai. Livra-nos do mal, Senhor. Toma, Senhor, a cada um de nós em Tuas mãos. Abençoa, Senhor, as nossas famílias. Ser presente, Senhor, cada vez mais em nossas vidas. É a nossa oração, Senhor. É a oração que nós fazemos a Ti, agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor, amém, Senhor, amém. Eu me alegro em Ti, e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro. És meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de Ti. Todo tempo meu socorro vem de Ti. Todo tempo meu socorro vem de Ti. Amém. Meus queridos irmãos, este é o momento no nosso culto em que a gente separa para a gente fazer a dedicação dos nossos dízimos e das nossas ofertas, e como temos feito desde o domingo em que nós iniciamos os nossos cultos online, nós também queremos fazê-lo agora. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por sua fidelidade, agradecer a Deus porque você mesmo diante de todas as lutas, você tem entendido que Deus continua trabalhando no seu coração, no meu coração, e Deus continua sustentando a igreja, e a igreja somos nós. Nosso projeto, aquilo que a gente tem tido como igreja para realizar, e nós vamos estar agora tendo um momento no nosso culto, onde você, lá da sua casa, você vai poder fazer a sua transferência do seu dízimo, transferir a sua oferta de amor. E eu quero lembrar você também, você tem abençoado a sua igreja, e nós temos abençoado famílias. Nossa igreja tem estado presente na luta de muitas famílias, temos atendido a essas pessoas na área social, com alimento que você tem ajudado a ofertar, a dedicar, olhando a necessidade do ser humano, daquela pessoa que está próxima a você, mesmo que ela não esteja tão próxima fisicamente. E nós vamos continuar ainda apelando a vocês para que vocês continuem doando, para que a gente possa atender, porque não sabemos até quando nós vamos estar em meio a esta luta que estamos. Então nós vamos nesse instante estar tendo a oportunidade, você vai poder ir da sua casa fazer a transferência do seu dízimo, a sua oferta. Agradecemos pelo que você fez no mês passado, e queremos pedir que este mês seja um novo mês, um novo momento de lutas e de grandes vitórias que teremos, tá ok? Então vamos fazer isso.
seja unido o nosso andar, faz-nos conhecidos por sermos teu povo, prospera a tua obra em nossas mãos, Espírito enche-nos de paz e saúde, tuas promessas viver. Deus da família, espero em ti, reina pra sempre em meu lar, faz-nos conhecidos por sermos benditos, mostra em nós teu poder. Deus da família, eu creio em ti, de ti vem a graça de ter um lar, governa tua glória em nós manifesta. Deus, abençoe meu lar. Deus, abençoe meu lar. Deus, abençoa, Senhor, o lar de cada um dos teus servos. Manifesta, Senhor, a tua glória através da nossa família, Senhor. Queremos ser, Senhor, luzeiros, ó Deus, onde as pessoas que nos cercam possam ver refletida, Senhor, a imagem de Cristo através de cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque Tu tens nos dado sustento para nossas famílias. Obrigado, Senhor, porque mesmo em meio a todas as lutas, Tu não tens deixado que nada nos falte. Tu tens até, Senhor, nos permitido dividir o pouco que temos com aqueles que estão passando necessidades, Pai. Paizinho querido, nos ajuda, Senhor, para que tenhamos um coração agradecido, um coração, Senhor, disposto a doar, um sentimento de amor profundo pelo nosso semelhante, Senhor, ao ponto de compartilharmos com Ele do que temos, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela fidelidade dos Teus servos. Obrigado porque não tem faltado mantimento na Tua casa. Obrigado, Senhor, porque Teus servos têm se mantido fiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas, e a Tua obra, Senhor, tem seguido em frente, Papai. Ajuda-nos. Pai querido, recebe, Senhor, a nossa gratidão por este tempo tão precioso que separamos, Senhor, em nosso culto de adoração a Ti, Senhor. Momento em que nós, como prova da nossa gratidão pelo amor que Tu tens dedicado a nós, Senhor, devolvemos a Ti aquilo que não nos pertence e consagramos mais ainda, Senhor, aquilo que alegra o nosso coração e podemos fazer em prol da Tua obra. Recebe, pois, Senhor, esses dízimos e essas ofertas, e ajuda-nos, Senhor, para que possamos administrá-los, Senhor, da melhor maneira possível, Senhor, fazendo com que a Tua obra possa ser estendida através da obra missionária, ó Deus, fazendo com que a Tua obra seja também estendida através da ação social, ó Deus. Obrigado, Pai.
Desperta mais e mais servos teus, Senhor, a serem fiéis dizimistas a Ti, Senhor. Resolve, ó Deus, cada uma das nossas lutas, das nossas pelejas. Ó Pai, recebe a nossa gratidão, pois nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor, amém e amém. Meus irmãos, eu confesso para vocês que eu estou com uma saudade muito grande daquele movimento maravilhoso que a gente faz nos cultos presenciais, quando a gente vai iniciar a mensagem, e eu pergunto para vocês assim: onde é que está a sua Bíblia? Você está com ela aí? Então, mesmo você não estando perto de mim, mas você estando aí na sua casa, perto dos seus familiares, eu gostaria que você pudesse pegar a sua Bíblia agora, porque nós vamos passar ao momento da nossa mensagem, e daqui um pouquinho eu vou dizer para você qual vai ser o texto que você vai procurar, mas já esteja com ela à sua mão, para que a gente possa daqui um pouco se apropriar desta palavra, para que a gente traga o recado de Deus ao seu coração, na noite deste dia 10 de maio, dia em que nós comemoramos o Dia das Mães. Estamos vivendo um momento totalmente diferente daqueles que nós vivemos até então em nossas vidas. A gente está tendo que num dia como este não festejar da forma como a gente sempre gostou de fazer, mas isso também faz parte da nossa história, e assim a gente vai vencer esse Dia das Mães neste ano. No ano que vem a gente vai ter oportunidade de abraçar aquelas mães que estão ao nosso lado. Vai ser momento de festa, porque isso é passageiro que nós estamos passando por ele. Mas eu quero então chamar sua atenção para a nossa conversa de hoje. Em nossas mensagens para o mês de maio, eu fiz uma proposta aos irmãos de pensarmos sobre a família cristã e os desafios da pós-modernidade. E no primeiro domingo passado, falei com os irmãos a respeito de algumas situações que envolvem o casamento, levando em consideração a temática quando tudo começa. Tomando por base a proposta da semana passada, nós falamos um pouquinho para vocês sobre namoro, falamos um pouquinho sobre noivado, e depois falamos um pouco mais sobre casamento. Naquela ocasião nós pensamos sobre sonhos e expectativas, abordamos um pouco sobre planos, metas, objetivos, tudo isso dentro do contexto do casamento. Hoje, uma vez que fizemos a primeira parte de nossa caminhada, eu quero conversar um pouco mais com vocês. Quero falar sobre filhos, falar com vocês sobre a chegada desses seres maravilhosos que o Senhor tem nos dado. Há uma poesia popular que diz assim: quem casa, quem quer casa, quer criança, quem quer criança, quer jardim, quem quer jardim, quer flor. Criança, irmãos, é algo muito especial que Deus preparou para as nossas famílias. Elas representam a continuidade das nossas vidas. Elas são a forma de Deus, através de um novo ser, unir de forma definitiva e legítima a vida de um casal. Por isso vemos a importância dada por Deus na geração dos filhos, afirmando que eles são a herança de Deus em nossas vidas. Os filhos são presentes de Deus, pois somente através deles o Criador nos concede a graça de vermos nossas vidas, esposo e esposo, unidas. Nossos filhos, irmãos, nos ajudam a formar a nossa árvore genealógica, porque tivemos os que vieram antes de nós, chegam em nós, e daqui para frente esta árvore continuará a crescer. Como hoje vamos partir para as questões que envolvem nossas famílias e as pessoas maravilhosas que entram em nossas vidas e mudam tudo em nossas casas, eu quero pensar sobre compromissos que temos diante de Deus, diante da própria família e diante da sociedade em que nós estamos inseridos, uma vez que, como pais, Deus está nos abençoando com a chegada de filhos. Aos filhos,
que vem a nós como fruto de um relacionamento físico, sexual, e os filhos que entram em nossas vidas a partir de um acordo comum, de ajuste pessoal entre o casal, gerado no coração de ambos, e que recebem de nós o mesmo quantum de amor, de investimento, de atenção, que nos faz experimentar, esses filhos do coração, as mudanças no período gestacional, porque são gerados dentro de nós, no nosso coração, mesmo que este não produza em nós qualquer mudança física, mesmo que a barriga da mamãe não cresça, mas eles estão sendo gestacional. É por causa destes seres maravilhosos que hoje eu quero pensar um pouco com vocês, à luz de alguns textos da palavra de Deus, é lógico. E para isso eu escolhi um texto da coletânea de Salmos, o Salmo de número 127, em seus 5 versículos, mas nós vamos nos deparar apenas nos primeiros 4 deles, embora façamos a leitura de todo o Salmo. E eu entendi por bem atribuir a essa nossa conversa de hoje o seguinte tema: presentes do Senhor. Você tem a sua versão na sua Bíblia, mas eu quero fazer a leitura do texto na versão Nova Bíblia Viva, e eu passo a leitura do texto nesse instante, e eu gostaria que você pudesse então participar. E a palavra de Deus diz assim: se o Senhor não construir a casa, em vão trabalharão os construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, o trabalho dos guardas será completamente inútil. Será inútil trabalhar de sol a sol, acordar de madrugada e dormir a altas horas da noite, comer pão amassado com o suor do rosto, pois o Senhor dá o sustento aos seus amados, mesmo enquanto estão dormindo. Os filhos são presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que um homem tem durante a sua mocidade são como flechas de um soldado valente. Feliz o homem que tem muitos filhos, uma aljava cheia de flechas. Ele terá ajuda quando tiver de enfrentar seus inimigos no tribunal. Quero orar com vocês antes de dar seguimento às nossas considerações para a noite de hoje. Feche os seus olhos aí no lugar onde você está e vamos orar pelas nossas famílias. Vamos orar para que Deus esteja nos abençoando enquanto pais e filhos, para que o nosso viver, a nossa conduta diária possa ser uma conduta de respeito mútuo, de obediência aos pais, de respeito aos filhos também, porque não podemos pensar em respeito mútuo, em respeito entre pais e filhos e pais, porque quando vemos a família reunida, precisamos entender que é uma via de mão dupla. Eu preciso respeitar para que eu possa ser respeitado. Então feche os seus olhos e vamos falar com Deus nesse instante. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um momento em que nos encontramos para tratarmos, Senhor, de assunto que dizem respeito, Senhor, à família, instituição criada por Ti. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque hoje vamos nos debruçar sobre a temática que fala sobre filhos como presentes de Deus, como dádivas Tuas, Senhor, às nossas famílias, como herança, Senhor, Tuas, que nós precisamos cuidar e delas, Senhor, dar resultados positivos para Ti. Pai querido, orienta-nos, Senhor, na nossa conversa do dia de hoje. Unge, Senhor, a minha mente, o meu coração, os meus lábios, para que aquilo, Senhor, que eu venha tratar, ó Deus, possa ir, Senhor, ao encontro dos anseios dos Teus servos. Me ajuda, Senhor, para que aquilo que eu estiver trazendo para os Teus servos nesta mensagem, possa ser, Senhor, aquilo que eu esteja vivendo na minha casa, junto aos meus filhos, ó Pai. Toma-nos em Tuas santas mãos, dirige-nos, Senhor, agora, e a nossa oração no nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Ao unir as vidas dos seres a quem criou ainda no jardim do Éden, Deus ajuntou duas pessoas de maneiras específicas para, através delas, formar uma unidade a qual chamamos família. Quando formamos a família, encontramos um ambiente que vai ser, por si, formado pelo amor exercitado entre todos os membros e que vai criar-se aquilo que nós podemos chamar de um lar.
Por sua vez, o lar representa uma grande importância em nossas vidas, pois este lar é o berço dos costumes, é o aprendizado dos hábitos, é formação de caráter, é formação de moral e é formação também de crenças de cada um, seja no contexto mundial, seja no contexto do nosso país ou ainda na cidade em que vivemos, ou dentro das nossas próprias casas. Então, a que conclusão podemos chegar? Podemos dizer: como vai o lar, vai o mundo, e também o que é bom para a família é bom para o mundo, mas não podemos afirmar que aquilo que é bom para o mundo é bom para a família, porque há conceitos no mundo, há princípios no mundo que eles vêm divergir daqueles ensinos que são trazidos a nós pela palavra de Deus, por aquele que criou a família. Tenho entendido, irmãos, que Deus nos presenteia com uma tarefa das mais difíceis de serem levadas a contento. Qual é essa tarefa, pastor? É a tarefa de educar filhos para enfrentarem o mundo em que nós vivemos. Gostaria de, num primeiro momento, pensar com vocês sobre as mudanças na família a partir da chegada do primeiro filho. Ao se casar, um homem, uma mulher, um jovem, uma jovem, quando em primeiro casamento, entram no relacionamento sozinhos. Observando o texto de Gênesis capítulo 2, verso de número 24, encontramos a palavra de Deus dizendo assim: esta é a razão pela qual o homem deixa seu pai e a sua mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só ser, uma só carne. No início, a preocupação de ambos é se conhecerem mutuamente, é buscarem chegar a um ponto tal em que um alcance o conhecimento completo a respeito do outro. É momento de curtirem a vida a dois, é tempo para desfrutarem da companhia um do outro, é tempo de aproveitarem para dormir boas horas juntos, pois quando chegarem os pequeninos em suas casas, seu sono há de ser regulado, diminuído, porque quando os filhos chegam, tudo aquilo que era somente seu, agora haverá de ser dividido. Depois que chegam os filhos, a coisa vai ficar diferente. Tudo aquilo que você planejou somente para você e para sua esposa, somente para você e seu esposo, vai ficar para quando os filhos casarem. E antes que eles apresentem a vocês a nova geração deles, ou seja, os netos, que serão os seus, e muitos deles, para você, quem sabe, até mesmo ajudar a cuidar. O tempo que era todo seu, agora será dividido. O amor que era somente seu, para ser compartilhado. Isto porque a chegada dos filhos que Deus tem dado aos pais como herança da parte dele, implica responsabilidade, pois a vida dada por Deus é sagrada. Por isso, é abençoado o lar que tem pais que temem a Deus e tomam como algo de grande importância a responsabilidade de treinar os filhos de maneira tal que possa agradar a Deus. Em primeiro lugar, filhos são bênçãos, pois filhos são presentes de Deus. Salmo 127, verso 3 e verso 4, diz assim: os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá, deixa eu ler novamente, os filhos são um presente do Senhor, são uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem durante a sua mocidade são como flechas de um soldado valente. Queridos, de acordo com a Bíblia, filhos são uma bênção que vem do Senhor. O Salmo 127, no verso 3, diz que
o fruto do ventre é o galardão de Deus, é o presente de Deus. Não são só os filhos que são uma bênção, mas também os filhos dos filhos. Diz a palavra de Deus em Provérbios 17:6, que eles são a coroa dos velhos. Quanto mais filhos, mais bênçãos, parece ser o que a Bíblia relata, lá no Salmo 127, que é o texto que estamos trabalhando com ele, verso 3, verso 4 e verso 5. A tarefa de se ter filhos, irmãos, era tão séria, que ter filhos era sinal de bem-aventurança, era sinal de felicidade. O fato de não se ter filhos era uma espécie de um sentimento de tristeza e até mesmo de vergonha. Poderíamos conferir em Gênesis capítulo 30, verso 22 e verso 23. E quando Deus queria abençoar um casal, Ele dava filhos. Se você for considerar Gênesis capítulo 17, verso 20, vai encontrar Abraão e Sara, Deus prometendo a eles um filho. Se queremos desfrutar, irmãos, da mesma ideia que Deus tem deste assunto, devemos já nos dobrar a ideia de que filhos, em qualquer época da nossa vida, quer na nossa juventude, quer um pouco mais adiantada em idade, não são menos que uma bênção. Muitas vezes, quando os filhos são menos que uma bênção para os pais, logo estes pais reclamam que estes filhos estão sendo para eles um peso. Mas se filho é visto como peso, o que pode tê-lo feito um peso? É provável que uma educação equivocada, preparada pelos pais, considerando alguns reveses da vida de ambos, quem sabe na educação que receberam dos seus pais lá atrás. Pais que foram, por exemplo, castigados quando criança, podem desenvolver uma educação mais liberal com seus filhos, para que estes não venham sofrer as mesmas dores por eles sofridas quando na idade dos filhos. Pais que receberam uma educação repressora têm uma tendência em dar uma liberada maior, e muitas vezes a gente sai de um extremo e vai para um outro, e a gente deixa de educar de uma forma mais sadia e acaba deseducando por conta de uma expectativa equivocada. Salomão, no livro de Provérbios, capítulo 10, verso 1, ele diz que o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Mas a maioria desses casos, irmãos, foram os pais que deram causa a tal insensatez, pelo descuido no treinamento do filho em seu processo de educação. Ao considerarmos o assunto educação, devemos entender o que basicamente ela é. Preste atenção na frase que eu vou trazer para você. Educação de filhos é educação de almas. Esta frase não é minha, eu a li há poucos dias atrás. Pais, por favor, considerem comigo algo bastante interessante que eu li, que diz assim: o coração da criança precisa ser o alvo da educação, ou ser o alvo de educação. Se o coração de uma criança ele é treinado, as ações de vida de um adulto serão influenciadas. Pelas ações de uma pessoa nós conseguimos conhecer o seu coração. Provérbios capítulo 20, verso 11 diz assim: é possível conhecer o caráter de uma pessoa pelo seu comportamento. O seu procedimento revelará se ela é pura e boa. O problema, irmãos, está em nós pais, ao querermos aceitar que o erro não se originou na criança, mas pode ter sido gerado nela a partir de um ensinamento equivocado de nossa parte. É sabido de nós que a responsabilidade dos pais é treinar e desenvolver
estas verdades, ou seja, as verdades bíblicas, de forma contínua, até que elas sejam enraizadas no coração do filho, ao ponto de que sejam visíveis no comportamento e no raciocínio das ações dos seus filhos. Pai, preste atenção, volto novamente a Provérbio capítulo 29, verso 15, quando a palavra de Deus diz assim: a vara da correção dá sabedoria, mas a criança que sempre faz o que deseja envergonha sua mãe. Não culpem seus filhos pela falta de atenção da parte de vocês, assumam a responsabilidade e procurem a graça de Deus para pôr a casa em ordem, seguindo logicamente os princípios da palavra de Deus, tão clara aos nossos corações, embora tão negligenciada por muitos de nós ainda hoje. Há dois textos em Lucas que podem nos falar profundamente ao coração, se bem que eles falam a respeito do menino Jesus, mas é a educação que Deus espera que eu e você também estejamos passando aos nossos filhos. Lucas capítulo 2, verso 40 diz: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e graça de Deus, e a graça de Deus estava sobre ele. E capítulo 2, verso 52 diz: e crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Segundo lugar, filhos são bênçãos, mas filho criado é trabalho dobrado. Salmo 127, verso 4 e verso 5, diz assim: os filhos que o homem tem durante a sua mocidade são como flechas de um soldado valente. Feliz o homem que muitos filhos tem, uma aljava cheia de flechas na mão, ele terá ajuda quando tiver de enfrentar seus inimigos no tribunal. Os filhos que o homem tem durante a sua mocidade são como flechas de um soldado valente. Feliz o homem que tem muitos filhos, uma aljava cheia de flechas, ele terá ajuda quando tiver de enfrentar seus inimigos no tribunal. Os filhos da juventude, irmãos, são sempre os que acompanharão por mais tempo a vida dos pais, são os que em geral sofrem os momentos mais difíceis de uma família, são aqueles que experimentam as dificuldades financeiras, os ajustes para as realizações familiares e as acomodações que visam o equilíbrio do grupo, ou seja, o equilíbrio da família. No Antigo Concerto, ou no Antigo Testamento, uma família numerosa era tida como uma bênção, ao passo que o não ter filhos era tido como uma maldição. Em Gênesis capítulo 33, verso 5, olha que nos diz a palavra de Deus, está escrito assim: então Esaú viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são esses que estão com vocês? São os filhos que Deus bondosamente concedeu ao seu servo, respondeu Jacó. No novo concerto, ter muitos filhos não é precisamente uma evidência do favor divino, e não poder tê-los não deve ser visto como maldição. Uma família grande pode tornar-se um pesadelo se os filhos não forem devidamente criados, e se estes não forem alcançados pela salvação em Cristo Jesus. Pais, estou falando para vocês, como famílias cristãs, como servos do Senhor Jesus Cristo, e os nossos filhos precisam ser considerados como aquilo que a Bíblia diz que eles são: dádivas de Deus. E como sendo dádivas de Deus, estes filhos hão de requerer de nós pais uma criação sábia,
e uma criação com base em princípios da ética cristã. Só quando pais e filhos aceitam, ensinam e seguem os caminhos e mandamentos do Senhor, é que estes desfrutarão a plena bênção de Deus. Quero agora ir a Deuteronômio capítulo 6 com vocês, numa leitura rápida do verso 5 até o verso 8, e eu gostaria de chamar a sua atenção para aquilo que o texto bíblico traz para nós. Diz assim a palavra de Deus: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. Pais, mães, queridos irmãos a quem dirijo esta palavra, vendo-a como uma palavra também que precisa ser e continuar sendo vivida por mim e pela minha esposa, pois ainda temos filhos em nossa casa que precisam continuar vendo o exemplo de vida nosso, para que ele possa se espelhar naquilo que estamos fazendo. É obrigação nossa como pais proporcionar aos nossos filhos a instrução e a disciplina compatíveis com a formação cristã. E o primeiro princípio que há de dar norte a esta educação, irmãos, é sermos exemplo de vida, de conduta cristã. O texto que acabamos de ler, Deuteronômio, ele vai dizer assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. O que eu vou ensinar, eu preciso já ter aprendido e estar fazendo luz em minha vida, para que eu possa servir de exemplo de vida cristã para os meus filhos. Devemos, irmãos, nos importar mais com a salvação dos nossos filhos do que propriamente com o emprego deles, com a profissão que vão ter. Isso irá conduzir a vida deles neste tempo aqui, na vida em que nós estamos vivendo, mas a salvação haverá de fazê-los transpor os portais da eternidade. É isso que nós precisamos nos importar. Uma vez tendo escolhido a salvação, com certeza terão sabedoria para fazer a escolha da sua vida profissional, terão sabedoria para fazer escolhas de onde vão trabalhar, de como vão servir ao Senhor. Nossos filhos, irmãos, precisam ser exemplo de vida cristã dentro de nossas casas, para que possam optar por seguir Jesus, a exemplo do que vem através do nosso testemunho. Salomão, escrevendo o livro de Provérbios, capítulo 22, verso 6, texto que é sabido de cor e salteado por todo cristão, ele diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Na perspectiva de Salomão, os pais devem se comprometer a ensinar, os pais devem se comprometer em disciplinar seus filhos de modo agradável ao Senhor. Instrui o menino no caminho em que deve andar. A palavra hebraica, irmãos, utilizada para instruir, significa dedicar. Desta maneira, o ensino bíblico no lar objetiva a dedicação dos nossos filhos a Deus. Como pais crentes, devemos motivar nossos filhos a buscarem a Deus e a dedicarem-se a Ele, desfrutando assim das bênçãos que por Ele nos são prometidas. O texto vai em frente e diz assim: e até quando envelhecer, não se desviará dele. Uma criança, irmãos, devidamente educada e ensinada nos caminhos do Senhor, não se afastará desses caminhos.
Isso, porém, não é uma garantia absoluta, mas mesmo que se desvie, ainda assim não se esquecerá dos princípios apreendidos em família, acerca dos preceitos da palavra de Deus. A essência da educação cristã dos filhos consiste em os pais voltarem-se para o coração dos filhos, a fim de levar o coração dos filhos até o coração do Senhor Jesus, a fim de que os mesmos possam fazer de Jesus também o Salvador e Senhor de suas vidas. Vejam só o que Jesus disse e Lucas transcreveu em seu Evangelho. Lucas capítulo 1, verso 17 diz assim: e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Meus amados, um dos alvos prioritários do Evangelho é o recomeço de um ensino que possa ser marcado por um perfeito relacionamento familiar entre pais e filhos, mediante a pregação do arrependimento e o senhorio do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Eu e você estamos vivendo um tempo ainda de isolamento social, estamos vivendo um tempo de recolhimento, onde estamos junto às nossas famílias, junto aos nossos filhos, tendo a oportunidade de estudarmos a Bíblia junto, de orarmos diariamente juntos, de ouvirmos diariamente mensagens ao nosso coração. Que é a oportunidade melhor de crescimento que esta? A palavra de Deus, ela nos ensina na carta de Paulo, a sua primeira carta aos Tessalonicenses, nos dizendo que nós precisamos dar graça em tudo. Queridos, Deus tem usado este tempo de pandemia para Ele falar ao coração das nossas famílias. Venho afirmando em cada um desses domingos que nós estamos de forma não presencial, falando a vocês em suas casas, dizendo que Deus vai tirar a gente deste isolamento de uma maneira diferente. Muitas pessoas vão voltar desse isolamento doentes, vão sim, mas porque certamente elas não estão aproveitando o tempo útil para poderem aprender coisas boas, para dedicarem o tempo a coisas que construam uma vida cristã sólida. Se a igreja da qual hoje fazemos parte não cumprir o papel que Deus espera que cumpramos, no tocante à educação de nossos filhos, educação cristã dos nossos filhos, com certeza, se não tivermos esta parceria, família e igreja, o resultado será bem parecido, irmãos, com o resultado lá do Velho Testamento: a rejeição de nossos filhos aos caminhos do Senhor. E a primeira coisa que precisamos como pais fazer é dedicarmos nossos filhos ao Senhor. Habituem seus filhos na igreja, onde se fala e se ensina a palavra de Deus, onde princípios divinos expressos pela palavra são ensinados. Ensinem a seus filhos que Deus os ama e tem propósitos específicos na vida deles. Mediante conselhos e exemplos de vida, instruam seus filhos a uma vida de oração, a uma vida de estudo da palavra. Apresentem seus filhos diariamente em suas orações ao Senhor. Se você ainda não teve a oportunidade de consagrar seu filho de verdade ao Senhor, o faça. Eu me lembro que quando Deus nos deu os nossos 2 filhos, no dia em que chegamos em casa com a Letícia vinda do hospital, uma das coisas que fizemos no momento em que estivemos sozinhos, eu e Laodiceia, foi eu me ajoelhar e apresentar a vida da Letícia no teu altar, no altar do Senhor, e dizer para o Senhor: Senhor, essa criança é tua, tu deste essa criança para que nós pudéssemos cuidar dela, nos dê sabedoria para que a gente possa fazê-la crescer nos teus caminhos.
O mesmo aconteceu quando nós recebemos de presente o Jonas, depois de grandes lutas, depois de algumas perdas. Quando chegamos em casa com ele também fizemos o mesmo. Eles foram apresentados ao Senhor, em primeiro lugar, dentro da nossa casa. Eles foram consagrados ao Senhor dentro do nosso quarto. E eles sabem, desde que começaram a entender, eles sabem que isto foi feito e foi feito com grande responsabilidade diante do nosso Deus, porque temos a convicção que filhos são presentes do Senhor, são bênçãos porque são presentes do Senhor, filhos criados. O trabalho é dobrado, sim, porque nós precisamos cuidar de uma forma mais específica, nossos olhos precisam estar mais abertos, nossa atenção precisa estar mais voltada para eles, para que não se desencaminhem, para que não se percam. Quero concluir, queridos, a minha palavra de hoje, dizendo que disciplinar é um ato de amor. Disciplinar é conversar com o objetivo de passar valores positivos na formação do caráter de nossos filhos. Filhos são presentes de Deus, repito, são joias preciosas dadas por Deus às nossas famílias. Li uma frase interessante que foi escrita pelo pastor Paulo Roberto Soria: educar é criar, criar esperança, criar honra, criar amor, criar qualidade de vida e criar solidariedade. Educar, queridos, é uma tarefa empolgante e muito abrangente e que provoca em nós, pais, alguns desafios. E eu diria que o primeiro deles é sermos pacientes. Há momentos em que queremos até perder a paciência. Talvez esse tempo desta quarentena, deste isolamento, seja um tempo em que nós estejamos precisando orar a Deus, pedindo a Deus que fortaleça-nos naquilo que a gente pode, no sentido de sermos pacientes, sermos constantes em nossos ensinos, tanto práticos como teóricos, termos bom senso, termos tempo, termos disponibilidade, termos sabedoria e, acima de tudo, humildade para reconhecermos nossos erros e também as nossas falhas, pois somos humanos. O desejo do meu coração é que o Senhor nosso Deus nos habilite e nos capacite a sermos verdadeiros exemplos de vida para os nossos filhos, pois todos nós haveremos de prestar contas a Ele por nosso bom ou mau desempenho na tarefa de pais. E para tanto, peço a Ele que Ele mesmo nos abençoe e nos habilite. Quero convidar você a orar, quero convidar você a orar pelos seus filhos, juntamente comigo, eu aqui, você aí. Vamos unir a nossa voz, vamos unir a nossa oração, vamos nos colocar diante do altar do nosso Deus. Talvez você esteja passando por lutas no que diz respeito à criação dos seus filhos, a comportamentos que eles estejam agora desenvolvendo depois de criados, mas eles são seus filhos, não deixarão de ser, não vão deixar de ser presentes de Deus, não deixarão de ser herança do Senhor. Portanto, eu quero desafiar você, aí no lugar onde você está, você parar, para nós orarmos juntos. Feche os seus olhos e vamos orar nesse instante. Pai, nós te louvamos, Senhor, por teu infinito amor, te louvamos, Pai, por tua graça, te louvamos por tua misericórdia, te louvamos, Senhor, porque tu nos presenteastes com filhos, e alguns de nós, Senhor, tu já presenteastes com netos, ó Pai, e nós te louvamos por isso. É a nossa vida que segue, é uma forma, Senhor, de nós estarmos vivendo neste mundo, aproveitando, Senhor, aquilo de bom que tu tens nos concedido.
Te agradecemos, Pai, pelos pais que tivemos, e te pedimos, Senhor, que ora como pais possamos ser, Senhor, exemplo de vida, Senhor, para os nossos filhos, que os nossos filhos não tenham em momento algum nada do que se envergonhar, Senhor, de nossas atitudes, de nossa maneira de ser, da nossa vida cristã, Senhor, que eles amem a Deus e sejam fiéis a Jesus Cristo a partir da nossa vivência, Senhor, do nosso testemunho, Pai. Deus, se não temos sido pais que têm, Senhor, desenvolvido este papel, Senhor, nos ajuda, tenha misericórdia de nós, Senhor, quebra, Senhor, em nós o orgulho que precisa ser quebrados, tira de nós, Senhor, qualquer sentimento ou pensamento que venha interferir, ó Deus, em que nós sejamos pais exemplares, para que possamos produzir filhos abençoados e abençoadores, para este tempo, Senhor, em que nós estamos vivendo. Paizinho querido, eu te peço por aqueles filhos, Senhor, que estão nos teus caminhos, que tu, Senhor, os abençoes, de forma tal, Senhor, que eles nunca venham a se desviar, ó Deus, dos teus santos e retos caminhos. Mas te peço também, Senhor, por aqueles que por alguma circunstância, quem sabe, Senhor, tenham se afastado, Pai, dos caminhos teus, e que hoje, Senhor, além de entristecer o teu coração, também tem trazido tristeza, Senhor, ao coração dos seus pais. Eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, cerca-os, Senhor, com os teus anjos, Senhor, traze-os de volta, papai, aos teus caminhos, torna a dar, Senhor, a cada um deles a alegria da tua salvação, como tu fizeste, Senhor, ao teu servo Davi, Senhor. Dá-nos, Senhor, famílias abençoadas, dá-nos, Senhor, famílias abençoadoras, Pai. É a oração, Senhor, que nós fazemos a Ti, agradecidos, no nome de Jesus, o nosso único, o nosso eterno Salvador, pois é no nome dEle que nós oramos, hoje e por todo sempre. Amém, Senhor, amém e amém. E disse Deus: façamos agora a mãe, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e seja amada e respeitada por seus filhos. E minha trisavó gerou a minha bisavó. E a minha bisavó gerou a minha avó. E a minha avó gerou minha mãe. E é sobre esta que eu quero falar. Mulher, mulher-mãe, a supermulher.
Meus queridos irmãos, diz que tudo que é bom dura pouco. Estar na presença de Deus é coisa tão maravilhosa que o tempo passa tão rápido e a gente nem percebe. Estamos chegando ao final deste nosso encontro de adoração, deste culto que viemos aqui para prestar ao nosso Deus. Quero agradecer por sua companhia, quero agradecer pela companhia de tantas pessoas, de tão distantes aqui de Campo Grande, daqui da nossa cidade, do nosso estado, mas que em atendimento ao nosso convite, elas têm participado conosco também, elas têm cultuado a Deus juntamente com a nossa igreja. Então você que está distante, você que está de perto, nosso muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, porque o Deus da família é aquele que abençoa o nosso lar. Tenham, pois, todos vocês uma semana de paz, uma semana de bênçãos. Guardem-se aqueles que precisarem por conta de serem parte de grupos de risco. Guardem-se em suas casas, evitem as aglomerações, não esqueçam da máscara, estejam atentos a isso. A vocês que já estão voltando às suas atividades profissionais, vocês que precisam ajudar a tocar o nosso estado, a nossa cidade, as indústrias, os escritórios, as empresas, cuidem-se também vocês. Não abram mão dos equipamentos de segurança. Deus vai nos dar livramento, porque Ele já está fazendo isso. Desejo a vocês todos uma semana de paz e que no próximo final de semana nós possamos estar juntos novamente. Fiquem com Deus, é a nossa oração. Amém.